Agora a gente fala de alerta de saúde e prevenção. Atenção! Secretaria de Estado da Saúde realizando na manhã de hoje lançamento da campanha sobre o uso racional de medicamentos e os riscos de automedicação, gente. Trazendo informações, Douglas Magalhães. Balança aí, Douglas. Olá, Sérgio, boa tarde. Olha, durante toda a manhã de hoje, o pessoal da Coordenação de Assistência Farmacêutica da Secretaria da Saúde esteve aqui na Praça Fausto Cardoso, mostrando para a população os males da automedicação. Né? Vamos conversar com a Juliana Santos, que é a coordenadora. E aí, Juliana, o perigo é muito grande, né? Então, boa tarde a todos. Sim, na verdade o perigo da automedicação, ele é real, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso. Por isso que a gente resolveu fazer essa campanha aqui dentro, na Praça Fausto Cardoso, pegando o movimento todo do centro da cidade, para chamar atenção sobre os perigos da automedicação. E quais seriam esses perigos? O uso indevido de medicamento, ele pode mascarar sintomas. Então, você às vezes toma um medicamento para uma dor de cabeça, acha que está se ajudando, mas pelo contrário, você está mascarando um sintoma de um problema de saúde mais sério. Ou você pode usar medicamento. Ai, meu vizinho usou, deu certo para ele. Será que dá certo para mim? Não, não dá certo para você, porque nós somos pessoas diferentes. Então, a ideia hoje da Secretaria foi a gente chamar atenção para um assunto tão importante como o uso racional de medicamentos. Aquela questão de que a população de baixa renda, ela não tem um acesso assim, fácil a um médico para fazer uma receita. E aí, como é que fica? Então, é bem interessante isso, porque assim, a gente sabe da dificuldade de acesso aos profissionais médicos, mas a gente coloca a população à disposição dos profissionais farmacêuticos, que são profissionais habilitados para estarem sanando as dúvidas da população sobre o uso correto do medicamento, como armazenar esse medicamento, o tempo de utilização. E a gente costuma dizer o seguinte, quando você sai de uma consulta médica, o último profissional de saúde de nível superior que você tem acesso, às vezes é o farmacêutico. E esse profissional, ele pode te ajudar no uso correto dos medicamentos. Há cerca de 10 anos, uma pessoa foi ao médico e ele prescreveu um medicamento. Essa pessoa sente os mesmos sintomas hoje. Aí se lembrou daquele remédio. Isso é correto? Isso é perigosíssimo. Uma prescrição de 10 anos atrás, ela não representa mais a realidade da pessoa hoje. Então, o correto é que a pessoa não faça a utilização dessa forma. Uma prescrição médica, uma prescrição odontológica, ela tem prazo de utilização. Então, não faz sentido a gente se automedicar utilizando uma prescrição que já tem um tempo transcorrido. Até porque nós temos drogas, aí medicamentos, né? A exemplo do dipirona, é proibido em outros países, aqui é vendido livremente, as pessoas tomam livremente esse medicamento. Isso. A dipirona é um medicamento que ele não circula em todos os países, mas aqui no nosso país ele circula e é um medicamento que pode causar ações adversas e reações medicamentosas graves. E além de da dipirona, a gente chama atenção para um outro medicamento que é de uso contínuo de todo mundo, que muita gente lança a mão, que é o paracetamol, o famoso Tilenol. O Tilenol, o uso incorreto do Tilenol, ele pode causar falência hepática, ou seja, às vezes você toma um Tilenol para baixar uma febre ou diminuir uma dor e você está lesionando o seu fígado. Então são esses perigos que às vezes estão escondidos num comprimidozinho ou numa cápsula. Então você chega na farmácia, conversa com o farmacêutico, é um procedimento normal? Exatamente. A gente orienta que que os pacientes, eles procurem o farmacêutico e ele faça seus questionamentos, tirem suas dúvidas. O profissional farmacêutico, ele está habilitado para tirar essas dúvidas do paciente. E não só dúvida de uso, mas às vezes a gente tem dúvida também, onde que eu armazeno esse medicamento? Esse medicamento fica na geladeira ou não fica na geladeira? Ficando na geladeira, é na porta da geladeira? Então, são coisas que o farmacêutico ele está disponível, ele tem habilidade para estar sancionando essas dúvidas. Pois é, o comprimido que tira a sua dor de cabeça hoje pode lhe dar dor de cabeça amanhã. Exatamente isso. Ou pior, não só te dá dor de cabeça, como mascarar um problema maior de saúde, né? Que aí a gente fala que é quando o medicamento, ele não fez bem, como está causando mal, né? Porque o princípio de todo medicamento é que, antes de tudo, não se faça o mal. Então, quando você usa um medicamento sem uma orientação correta, você pode estar, de fato, causando mal para você. A dor de cabeça pode ter sido gerada por um problema que tem que ser atacado na raiz. Exatamente. Às vezes você vai somente no sintoma e você não vai na causa do problema. Então você mascara e às vezes você atrasa um diagnóstico do seu problema de saúde. Então um problema que poderia ser resolvido de forma mais simples, por um mascaramento, você tardia, né? Deixa para mais tarde para tratar um problema de saúde mais sério. Tem muita gente hoje se automedicando? Sim, os dados revelam, né, teve uma pesquisa que saiu da Anvisa que diz que entre de 30% a 40% de todos os processos que foram analisados para intoxicação, de 30% a 40% foram de uso indevido de medicamento. Então, isso é um número extremamente alarmante. Primeiro, porque é um risco para a saúde
um risco para a saúde coletiva, um risco para a saúde individual, como também o custo disso. O medicamento não é algo barato, né? Então imagina que de cada 10 pessoas, 3 ou 4 tomaram um medicamento que não deveriam ter tomado e o medicamento não lhe trouxe mal, muito pelo contrário, lhe trouxe dano. Então é algo que a gente precisa de fato refletir e trazer como eventos realizados como hoje, como da Secretaria, trazer essa discussão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Voltamos ao estúdio com você, Sérgio. Voltamos, Douglas. Obrigado, querida. Obrigado, querido.